Olá, bom dia, meninos. Ou boa tarde, ou boa noite. Depende aí do horário que vocês assistirão. Espero que vocês estejam bem, toda a família espero que estejam bem, se resguardando. Nós iremos hoje iniciar a nossa semana 2 de atividades do PET, volume 2. E nós iniciaremos as atividades de correção, né? Iniciaremos a correção das atividades de vocês. E vocês verão que as atividades dessa semana estão bem simples, bem fáceis de serem resolvidas, né? E se referem muito à interpretação de textos. Então, nós temos aqui a número 1, sobre a língua como fenômeno social de interação verbal. Então, nós temos aqui um pequeno texto, né, um parágrafo, na verdade, que fala sobre a visão de Bakhtin. E aí diz o seguinte: na concepção de linguagem de Bakhtin, a língua é vista como um fenômeno social, histórico e ideológico, no qual a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Para ele, a verdadeira essência da língua é a interação verbal realizada pela enunciação. Aprender a falar significa aprender a construir enunciações. A língua, em seu uso prático, está vinculada ao seu conteúdo ideológico. Sendo assim, seus signos são variáveis e flexíveis, apresentando um caráter mutável, histórico e polissêmico. Ok. Qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? Bom, o que acontece é que o autor diz aqui, ó, que a palavra está sempre carregada, vou grifar para vocês, ó. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. O que isso quer dizer? Que a pessoa fala de acordo com a vivência que ela possui. Isso pode ser exemplificado, por exemplo, quando você vê uma família, vamos imaginar aqui uma família do sul do país, uma família do Rio Grande do Sul. Aí o pai fala assim, bah. Aí você vê a criancinha de 3 aninhos que acabou de se apropriar da fala, e a criancinha, quando se assusta ou quando fica surpresa com algo, fala assim, bah. Onde que ela aprendeu? Não foi na família? Aí você vê uma criança, vamos imaginar, do Ceará, né, lá do Nordeste, onde eles têm também expressões próprias. Não são expressões próprias, mas própria do lugar, né? Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos por costume falar você. E eu tenho aqui uma vizinha, só a título de conhecimento para vocês, que ela tem 4 aninhos, a idade da minha filha, elas, vez por outra, brincam. E aí a minha filha fala assim, ô fulana, chama a menininha pelo nome, né? Você quer isso? Aí a menininha, quando vai se referir à minha filha, fala assim, ô fulana, chama a minha filha pelo nome, tu quer isso? Com quem que elas aprenderam? Não foi com a família, com as mães, com os pais que convivem diariamente? Então, em palavras técnicas, por assim dizer, Bakhtin queria explicar isso, que a linguagem, a palavra que nós utilizamos está sempre, sempre relacionada à experiência de vida que nós temos, que nós adquirimos. Isso não acontece só na família, meninos, de forma nenhuma. Quando você está num ambiente diferente, a tendência é você falar como as pessoas daquele ambiente. Houve uma época que minha tia mudou para o norte do país, mas ela voltou de lá falando tudo assim, panela, banana, e ela ficou lá um ano. Então, assim, a gente se apropria da língua em que a pessoa, a língua do momento, do lugar, da ocasião e das pessoas em volta, do ambiente que nós estamos. Então, essa daqui é uma resposta que se encaixa bem
quando o autor diz aí que a palavra tem um sentido ideológico e vivencial, tá bom? Vamos para a parte 2, a pergunta 2. Também tem um texto pequeno, nós vamos lê-lo por ser pequeno, né? Não vai delongar tanto o vídeo. A praia de frente para a casa da avó. Eu queria surfar, então vamos nessa. A praia ideal que eu idealizo, no caso particularizado de minha pessoa, primeiramente, seria de frente para a casa da avó, com vista para o meu quarto. Ia ter umas plantaçãozinhas de água de coco e, em vez de chão de areia, eu botava uns gramadão presidente. Assim, o Zé, eu e os caras não fica grudando quando vai ter os rolês de corcel. Então vamos nessa. Na Praia dos Sonhos que eu falei é o sonho. Teria menos água salgada. Menos porque é água feminina. E eu ia conseguir ficar de pé na minha triquilha tigrada, sair do backside, subir no lift, trabalhar a espuma e ligar. Esse texto, esse texto foi retirado de um programa de rádio, da Rádio 89. Essa rádio era de São Paulo. E esse programa, chamado Sobrinhos do Ataíde, fez muito sucesso na década de 90, início de 90 ali. Todo mundo ouvia essa rádio, principalmente em São Paulo, né? E são algumas expressões que nós não conhecemos, porque era própria do programa. Além do que, nós vemos várias formas, digamos que inadequadas de se usar. Por exemplo, ele fala, vamos nessa. Ele fala aqui, ó, umas plantaçãozinha. Ele fala menos, ó, menos água salgada. Então, tem várias partes em que ele usa o português que não é o formal, né? E aí nós temos, então, aqui, ó, no trecho, eu ia conseguir ficar de pé na minha triquilha tigrada, sair do backside, subir no lift, trabalhar a espuma. Irra! Essas expressões destacadas são gírias próprias de qual grupo social? Bom, esses personagens são surfistas e eles falam com gírias próprias do grupo com o qual eles se identificam. Esses personagens aqui, ó, o Zé, eu e os caras, que também tá incorreto, né, de acordo com a norma culta, eles eram, nesse programa de rádio, eles eram surfistas. E aí eles falavam desse jeito aí, ó, triquilha tigrada, subir no backside, são manobras de surfistas, certo? Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem no YouTube, tem vários vídeos falando dos sobrinhos da Ataíde. É muito engraçado de se ouvir. É toda uma expressão, a começar pelo tom de voz deles. É bem interessante mesmo. Um deles se chama, o que está falando aqui é o Peterson Foca, é o nome do personagem. Ele finge que é surfista, mas no fim das contas ele não surfa nada. Ele só quer estar ali no meio do pessoal e tal e coisa, né? Ele ganha todo mundo na lábia mesmo. Agora tem um outro texto aqui, que esse, por ser um pouquinho maior, nós não vamos ler, não. Aí nós vamos fazer aquele nosso combinado. Por favor, pausem o vídeo aí, dê um tempinho no vídeo, e aí vocês leiam o texto e nós voltamos para as questões, ok? Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Quando ele usa termos coloquiais e quando ele fala o extrato sonoro do idioma, ou seja, quando ele tenta usar palavras que sonoramente se combinam. Em qual das opções? A que se encaixa é a opção D, lobo bolo, tipo para rimar com ouro de tolo. Isso está no verso 11 e 12. Logo aqui, ó. E eu sou lobo bolo, tá vendo?
Então, são esses dois versos aqui que traz para a gente o sentido coloquial do idioma. Próxima questão 4, nós temos também dois textos que nós não leremos para não delongar muito nosso vídeo, tá? E aí nós vamos para a primeira pergunta, que é o seguinte. Por favor, pausem o vídeo e leiam os textos para vocês conseguirem responder corretamente. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, que foi quem fez o texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem, revela o que o João de Barros, estamos pedindo para falar dele, o que o João de Barros revela no seu texto? A opção que se encaixa, meninos, é a letra D. Adesão à concepção de língua como uma entidade homogênea e invariável, e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Nós vamos ver, principalmente aqui quando nós formos justificar, que essa é a opinião do João de Barros, um autor. Por quê? Porque, na verdade, a língua não é invariável, isso já está mais que provado ao longo dos anos, e a língua não é homogênea. Vamos voltar lá no caso que eu citei para vocês logo no início do vídeo? Eu tenho uma filha de 4 anos que fala você, eu tenho uma vizinha de 4 anos que fala tu. Então, a língua é invariável, é homogênea? Nunca foi, nunca foi. Né? Nós nos apropriamos da língua de Portugal e olhem hoje a diferença entre um brasileiro conversando e um português conversando. Né? E aí o português também foi apropriado por outros países, como, por exemplo, países da África. Né? Hoje nós temos Moçambique, que fala com o português, mas também há grandes variações. Não só Moçambique, nós temos vários outros países aí, além do Brasil, que utilizam a língua portuguesa, né? Ok, agora pede para que nós justifiquemos a opção que nós escolhemos aqui, ó. Eu peguei essa explicação que eu achei bem interessante, e essa explicação está lá no site educação.globo.com. E isso aqui, meninos, eu quero deixar claro para vocês que não são minhas palavras, porque depois pode vir, mas a professora falou mal do autor. Não. Eu peguei do site globo.com na área de educação deles. E lá eles dão uma explicação muito interessante sobre como que o João de Barros se posicionou aqui nessa fala dele. E aí vamos ler o que o texto diz? Diz assim, ó. A posição de João de Barros em relação aos usos sociais da língua portuguesa é antiquada e preconceituosa, ao dizer que a África, Guiné, Ásia e Brasil se barbarizam quando querem imitar o modo de falar e escrever dos portugueses. Assim, o autor demonstra uma concepção de língua como homogênea e invariável, como afirma a opção D, como se ela estivesse imune a variações regionais, históricas e sociais, além de negar aos outros povos lusófonos o sentimento de que a língua também lhes pertence. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando nós estávamos na escola, né, presencialmente, lá dentro de sala de aula, eu citei para vocês um caso de variação linguística, por exemplo, da palavra mandioca. Se lembram? Mandioca, macaxeira. Lembram disso? Pois é, aipim. Então, aqui há provas, e provas concretas, de que a língua é sim variável, de que a língua não é homogênea, de que dentro de um único país, como é o caso do Brasil, nós temos uma pluralidade enorme de pessoas falando o mesmo idioma, a mesma língua, né? E então, nós não estamos imitando, copiando o modo de falar dos portugueses. Nós nos apropriamos do idioma deles devido ao fato de termos sido colonizados por eles, e o idioma se tornou nosso quando nós começamos a modificar e a colocar o idioma com marcas próprias dos brasileiros, ok? Então, meninas, aqui nós encerramos nosso vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês
vocês não tenham entendido, eu estou à disposição de todos vocês para que a gente possa discorrer mais sobre o assunto no grupo da sala. Se quiserem, se preferirem chamar no privado do WhatsApp também, fiquem à vontade, tá bom? O meu e-mail está disponível para vocês. O importante é que vocês façam parte, o importante é que vocês consigam tirar proveito das aulas que estão nessa nova modalidade aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Logo mais na próxima semana nós nos veremos para a correção das atividades da semana 3. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.